noite. Sou Sara Nascimento, psicóloga da Secretaria de Educação. Faço parte da equipe multiprofissional. É um prazer estar aqui com vocês. Queria pedir desculpas, por não estar presencialmente. Precisei fazer uma viagem de última hora, mas vou deixar no final do vídeo, vai ter o meu contato. Quem quiser pode anotar, pode mandar mensagem, eu respondo. A gente pode agendar presencialmente, pode agendar online, pode conversar pelo Zap. Eu sempre estou muito disponível, certo? Vamos lá. Eu trabalho com abordagem cognitiva comportamental. E eu vou explicar um pouquinho dessa abordagem para vocês entenderem todo até o contexto do assunto que eu vou trazer, Bom, essa abordagem, ela entende que o que causa sofrimento no ser humano não é a situação, mas a interpretação da situação. Ou seja, uma pessoa pode ser demitida por algum motivo, uma pessoa pode enxergar isso como uma oportunidade de mudar de vida, de mudar de carreira, de fazer um novo curso, de colocar um negócio, de empreender. E outra pessoa pode ver isso como o fim do mundo. Ah, minha vida acabou, minha família vai passar necessidade, eu não tenho mais nada para fazer. E aí estagnar, parar, entrar até em alguns casos até depressão. O que é que diferencia uma postura da outra? A perspectiva de vida, a autoestima dessa pessoa, a rede de apoio que essa pessoa tem. Um outro exemplo, quando a mulher engravida, planeja ter filhos, então, claro que sempre vai pensar que quer que o filho nasça saudável, todo bonitinho, faz planos e tudo. Em alguns casos, o filho realmente nasce saudável, Mas em outros casos, a criança nasce com alguma comorbidade, necessitando de algum cuidado especial. Para algumas mães pode levar de boa, bola para frente, vamos buscar informação, mas para outras mães a aceitação pode ser um pouco difícil. Eu trabalho na área de educação há 20 anos e nesses 20 anos eu vi muitos casos, de mães que aceitavam, de mães que não aceitavam, ouvi casos de escola que tentou alertar, de escolas que foram omissas, mas o que eu digo para vocês é importante manter a mente aberta para o diálogo sempre. Assim que um professor chamar para conversar, explicar que o comportamento da criança está diferente, que a criança precisa de alguma coisa, é importante que os pais tentem ouvir e buscar realmente essa ajuda, entender o que está acontecendo, se é em casa ou se é uma questão cognitiva. Então, para isso, é importante estabelecer o diálogo, estar sempre na escola, estar sempre presente, participando das reuniões, participando dos encontros. Além do diálogo, outro passo muito importante, buscar a informação sobre aquilo ali, sobre o que está acontecendo. Então, o professor, mãe, está acontecendo isso, fulano está assim, não está se comportando bem, está muito agitado, ou está muito inquieto, não gosta de se relacionar com os colegas. Bom, procurar saber para o que eu devo fazer. Vamos procurar um médico, fazer os exames, A princípio, tudo é através de exame, para a gente ter realmente certeza e respaldo científico. Procurar o pediatra, procurar o neuropediatra e a partir daí começarmos a caminhar psicólogo, psicopedagogo e outros profissionais que sejam necessários, físico, fono. As informações são necessárias até para os pais entenderem quais são os direitos e deveres que essa criança tem dentro de uma escola. Tem criança que precisa, que necessita e que tem direito a ter cuidador. Tem criança que precisa de uma prova adaptada, tem criança... Cada caso é um caso. Então, quando o pai busca informação, busca o diagnóstico, é muito mais fácil saber quais são os direitos que essa criança pode ter acesso. Um ponto muito importante é ter calma. Não adianta se desesperar, não adianta se agoniar. Tanto com a criança, tanto com os professores, quanto com os familiares que estão. Vejo, às vezes, no consultório, os pais preocupados com o que a família vai pensar, A difícil aceitação é por conta da mãe também, mas também por conta da família. Ah, meu Deus, o que a minha família vai dizer? A família não tem que dizer nada. A família, se for família, tem que apoiar, tem que ajudar, tem que correr atrás.
Então não precisa ter essa preocupação. Quanto mais calmo e centrado o pai, a mãe ou o responsável dessa criança estiver, será melhor para a criança, porque a mãe conseguirá pensar mais claramente do quais são os pontos, né? Quais são os passos que ela precisa fazer, o que ela precisa correr atrás para ajudar essa criança. Um outro ponto, os professores são parceiros, eles estão aqui para ajudar, não são inimigos, não estão lutando contra, não estão do outro lado do time. Precisamos das mãos, seja o professor de sala de aula, o professor da sala de recurso, seja a equipe multiprofissional, seja até os outros profissionais da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. Precisamos das mãos e caminhar juntos, mãos dadas, para o prol, né, da saúde dessa criança, para o bem-estar dessa criança. Rotina. Vejo tanto em crianças de pais típicos quanto crianças de pais atípicos. Uma falta de rotina, a criança não tem horário para estudar, não tem horário para acordar, não tem horário para almoçar, para jantar, para dormir, fica o tempo todo no celular, o tempo todo brincando na rua. Brincar é importante? É, mas estabelecer uma rotina é tão importante quanto. Quando você estabelece uma rotina para a criança, ela fica ciente de quais são as obrigações dela, dos horários direitinho, ó, vai acordar às 6, 7 horas, vai para a escola, da escola vai voltar, vai para um reforço escolar, vai fazer atividade, vai descansar. E depois que fizer a obrigação é que pode brincar. E aí estabelecer também dias da semana que ela pode brincar na rua, dias da semana que ela pode ficar no celular, dias da semana que ela pode ler, ou se a criança não souber ler, que você pode contar historinha com ela, dias da semana que vocês podem construir brinquedos. Eu sempre trabalho no consultório incentivando os pais, construam brinquedos reciclados para as crianças. Coisas que as crianças possam, mesmo que brinque e depois jogue fora, mas só essa interação do pai sentar ali no chão, começar a cortar, brincar. Deixa eu ver se tem algum brinquedo aqui. Não ia pegar um brinquedo para mostrar a vocês. Qualquer coisa, é só esse ato do pai sentar com a criança, começar ali, cortar, pintar, desenhar, brincar, né? Num jogo de dominó, de ludo, e tantos outros que podem ser criados, né, com papel reciclado, com coisas recicladas, caixa de leite, garrafa PET, cordão, caixa de fósforo, tudo isso é importante. Ajuda nesse estabelecimento de rotina, ajuda no estabelecimento de vínculo. É importante também que a rotina não sobrecarregue essa criança. Tem pai que bota a criança no inglês, que bota a criança na capoeira, bota no futebol, bota no Muay Thai e bota na banca, na aula de violão. É importante que isso não sobrecarregue as crianças. Elas estão, né, na fase de estimulação, mas uma estimulação saudável. Não é colocar a criança em várias situações, em várias atividades, para que o pai fique, né, de boa, sem a responsabilidade de passar esse tempo ali com a criança interagindo. Ao montar também a rotina, é importante que os pais, além, né, de não sobrecarregar, que tenha horários espaçados entre uma coisa e outra. Porque até se acontecer algum imprevisto, demorar um pouco mais para fazer uma coisa, não fica, não, mas você tem que ir, porque tem que ir para o futebol, porque tem que ir para o Muay Thai, porque tem que ir para a aula de violão. Não, sempre tem que ter espaços entre uma rotina, entre uma atividade e outra, até para que a criança possa descansar um pouquinho, possa se organizar. Cada criança, cada adolescente tem o seu tempo, e isso é importante ser respeitado. Outra questão é colocar as crianças para ajudar também na rotina, né, familiar, nas tarefas de casa, nos afazeres. Isso estimula também a união, né, do grupo familiar em si. Quantos pais eu escuto, né, reclamando, porque o adolescente não ajuda em nada. Sim, mas quando era criança você colocou para ajudar? Não colocou, então como é que quer que quando... agora sou adolescente, eu vou ajudar em casa. Não, tudo isso começa desde pequeno. Aí alguns pais vão dizer assim, mas meu filho é atípico, não vai conseguir fazer. Ele consegue fazer sim, ele consegue muito mais do que você imagina. É só procurar saber com as professoras da sala de recurso, com as professoras da sala de aula. Elas vão mostrar para vocês o que seus filhos são capazes de fazer. Então, por isso que, como eu falei, o primeiro passo é o diálogo, é a conversa, é a interação, é a parceria, é dar mão e caminhar junto.
Se a criança tem dificuldade, né, de coordenação motora, você não vai colocar para lavar um prato de vidro, mas vai pedir para te ajudar a dobrar uma cama, para varrer a casa, do jeitinho dela, não precisa ser nada perfeito. Mas só ela saber também que ela é útil nas tarefas de casa, que ela é importante, isso ajuda na autoestima. Você não está olhando para ela com aquele olhar de coitadinha. Ninguém precisa desse olhar de coitadinho, ninguém precisa desse olhar de pena. Somos pessoas capazes, cada um dentro das suas habilidades e competências, temos as nossas capacidades e as nossas habilidades e precisam ser respeitadas. E vale ressaltar que não é só a criança e o adolescente que precisa ter uma rotina estabelecida. Os pais também precisam dar exemplo dessa rotina, precisam se planejar, ter horário de trabalhar, né, de sair, de trabalhar, e se não trabalhar na rua, trabalhar em casa. Ter horário também para ficar com a criança, para conversar, seja na hora de dormir. Eu sempre recomendo aos pais, né, um bom horário também, é no final do dia, quando vai colocar a criança para dormir, deitar na cama, perguntar como é que foi o dia, o que aconteceu na escola, porque além de você estimular o diálogo, você está mostrando para a criança que você se preocupa como é que foi o dia dela. Pode compartilhar coisas também do seu dia, né, coisas engraçadas que aconteceram, até para a criança perceber também que você também é ser humano, passa por dificuldades. E assim como você está superando, ela também irá superar. Agora vamos para o outro lado da moeda. Crianças, né, e adolescentes que são criados sem limites. Depois da pandemia, né, tem esse boom de crianças atípicas, de crianças com autismo, de crianças com TDAH, crianças deprimidas, com crises de ansiedade, adultos também que não estão saudáveis emocionalmente nem psicologicamente. Então, também o que eu percebi? Que muitos pais, né, que não tinham contato com a criança, justamente porque ficava nas aulas, ficavam afastados da criança praticamente o dia todo, quando ficaram presos em casa, né, um ano e pouco, com essas crianças começaram a perceber essa dificuldade de impor limites, essa dificuldade do estabelecimento de rotina. Então, um ponto importante é agora, né, nós despertarmos para crianças sem limite quais são os prejuízos que a gente pode enfrentar, não só hoje, mas daqui para frente também. E um dos pontos principais, e que eu sempre falo com os pais, é a baixa tolerância à frustração. Vemos hoje em dia crianças e adolescentes com baixa tolerância à frustração, crianças que se irritam e querem tudo para a hora, querem tudo para já, querem tudo para agora. Por quê? O pai não pode dar, mas se acaba todo o trabalho para poder dar aquilo ali. Então isso é muito prejudicial, tanto a criança quanto a adolescente, porque ela não vai conseguir lidar com as frustrações, ela não vai estar dentro desse mundinho que você está construindo para ela. Ela vai sair, ela vai para a escola, ela vai enfrentar bullying, ela vai enfrentar preconceito. E se ela fica nesse mundinho protegida, mimada, dengada o tempo todo, como é que ela vai, gente, enfrentar esses desafios? Então, assim, o bullying tá aí. Eu até costumo dizer para os adolescentes, vocês deviam abolir essa história de bullying, porque, assim, vocês são uma geração agora de fazer coisas diferentes. Mas parece que quanto mais, né, tem bullying, mais eles fazem. Então, nós pais, professores, precisamos nos posicionar para ensinar essa criança a ter autonomia, né, a lidar bem com a frustração, para que quando ela se depare com situações de preconceito, ela saiba se defender. Não é brigar, não é sair na mão, mas ela chamar a professora, ela buscar ajuda, conversar com vocês, eu estou sofrendo bullying, e falar, abrir a boca e falar e se defender. A dificuldade de controlar as emoções. Essa dificuldade de controlar emoções eu também percebo que vem muito nessas crianças que têm tudo na hora que quer e que os pais fazem muito dengo, fazem muito mimo. Claro, precisamos dar amor, precisamos dar carinho, precisa. Quem passou por mim, quem passa por mim, sempre me ouve falar sobre a importância do afeto, sobre a importância do conversar, sobre a questão do toque, do abraço, do beijo, do olho no olho. Mas não podemos esquecer que estamos criando nossos filhos para o mundo, para enfrentar dificuldades, para fazer a diferença. Ah, meu filho é atípico. Do jeito dele, ele vai fazer. Hoje em dia, quantas empresas, né, pegam pessoas com síndrome de Down e com outras dificuldades. Cada dia que passa, a tecnologia tem melhorado, tem evoluído no sentido da inclusão.
A sala de recurso está aí como uma prova disso, os materiais adaptados, né? Tanto na sala de recurso quanto levando para a sala de aula, nas empresas. Então, assim, não veja, né, mais uma vez, seu filho como coitadinho. Seu filho é capaz, ele tem potencial. Dentro dos limites dele, ele tem potencial de fazer muita coisa, mas para isso você precisa estimular, não estimular, né, exageradamente, mas sempre estar estimulando. A estimulação cognitiva é muito importante. E nesse sentido da estimulação, estimular também o controle das emoções, né? Ele falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, escrever, desenhar, extravasar, seja no esporte, seja na música, seja no desenho. Ele precisa colocar para fora essas emoções. Não consegue cumprir normas nem as obrigações. E aí a gente entra na questão da rotina, né? Muitas crianças têm dificuldade de entrar na rotina, de fazer as obrigações, né? E obedecer justamente porque não tem rotina. Acorda na hora que quer, brinca na hora que quer, joga na hora que quer. É importante que os pais fiquem atentos a essa questão do estabelecimento de rotina, para que a gente perceba, estabeleça para a criança, né, os limites, os horários, tudo direitinho, e ela aprenda a cumprir as regras, as obrigações, sabe? E quando ela chegar da escola, ela vai ter horário de descansar, mas ela também vai ter horário de fazer atividade, ela também vai ter horário de brincar, ela vai ter horário de descansar, certo? São crianças manipuladoras que fazem com que o outro se sinta mal para atingir seus objetivos. São aquelas crianças que fazem birra, fazem o pai passar vergonha, seja no mercado, seja em algum lugar. Então, assim, como eu falei, crianças muito mimadas, muito dengadas, muito protegidas. Então, não aceitam, querem porque querem tudo na hora. A criança também fica com falta de perseverança, falta de esforço. São crianças, às vezes, eu percebo no consultório, né? Tem uns jogos assim, em níveis mais fáceis, mais moderados e mais difíceis. E quando eu trabalho de arte, eu não consigo, eu não quero, dá muito trabalho. Porque são crianças que não estão acostumadas a ter dificuldade. Quando está com dificuldade de fazer uma coisa, a mãe vai lá e faz. Quando está com dificuldade de fazer outra coisa, o pai vai lá e faz. E não é assim. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem perseverantes, a serem resilientes. Vai ensinar a amarrar o cadastro? Não é um dia, nem dois, nem três. Pode ser o mês todo, pode ser o ano todo. Não desista do seu filho. Um momento ele vai aprender de um jeito mais fácil. Sempre que tiver oportunidade, né, vai criando alguma coisa, faz assim, faz assado. Mas a criança precisa ter autonomia, se vestir sozinha, se alimentar sozinha, tomar banho, ter a independência. Impaciência. Pais impacientes, já falei também no início, precisam, né, colocar a cabeça no lugar, respirar. Se não está dando conta sozinha, procura ajuda profissional, de um psicólogo, conversa com a professora, desabafa. Mas é importante ter paciência, tanto no processo, né, de descoberta de tudo que a criança precisa, quanto no processo de educar mesmo, no processo de estabelecer a rotina, tudo é preciso realmente muita paciência. E algumas mães, né, não encontram apoio, precisam buscar esse apoio, seja em outras pessoas que não fazem parte da família. A pouca colaboração, né? São crianças e adolescentes que não colaboram nas tarefas de casa, não têm iniciativa, não têm empatia, se sentem um rei, né? Aquela síndrome mesmo acaba sendo a síndrome do imperador. Problemas de comportamento, são crianças que às vezes podem ser mais agitadas, mais agressivas, mais impacientes, mais impulsivas. Então, precisamos ter cuidado com esse comportamento, né, de não estabelecer limites para essa criança. Agressividade, como eu falei, destruição de objetos, né, seja em casa, seja na escola. É aquela criança que você dá um carrinho hoje, quando você vira que olha, já está lá o carrinho todo destruído, né, a boneca toda destruída. Então, é importante estabelecer os limites para a criança. São os pais que devem estabelecer esses limites para a criança, estabelecer as obrigações, estabelecer a rotina. Não, claro que os pais podem perguntar aos professores a orientação, pode perguntar ao psicólogo, mas é importante dentro de casa
Cada pai sabe o seu horário, sabe a sua rotina, sabe a sua dinâmica. Então, quem vai estabelecer os limites, as regras, as obrigações, os afazeres é os pais. E o último ponto, e eu creio que, né, todos são importantes, mas é o estabelecimento da autonomia. Quando eu ensino para o meu filho hoje, né, a lavar um prato, a fritar um ovo, fazer um arroz, a arrumar a cama dele, arrumar os brinquedos, a me ajudar nas tarefas de casa, eu estou ensinando para o meu filho que ele precisa colaborar, que ele precisa ser independente. Eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho pouco tempo, né, morando em Miguel Comum, e às vezes eu preciso ir para a zona rural, preciso trabalhar em outro local e não estou em casa na hora do almoço, ou preciso sair muito cedo, e meu filho já consegue colocar o café dele, ele já consegue colocar o almoço dele, ele arruma a cama, ele arruma, né, os brinquedos dele, o guarda-roupa dele está sempre arrumado. Ah, Sara, é fácil? Não, só Deus sabe os apertos que eu passo. A espada que corta pra cá, corta pra lá também, né? A desobediência, às vezes as birras, o nervoso, não quero fazer, agora não, depois. Mas nós não podemos desistir, porque eu sei o quanto, eu como mãe, eu sei o quanto isso é importante para ele, e como psicóloga também vejo, né? Atendo outros. Então eu digo sempre a ele, Aaron, é importante que você faça para quando eu não estiver aqui, você saber fazer, né? Outros casos dos meninos, né, atípicos. Infelizmente a mãe e o pai não vai ficar para a semente. E aí quem é que vai cuidar dessa criança tão dependente de você? Né? Uma criança que não se vira sozinha, claro que tem crianças que não vai conseguir fazer comida, nem tudo, nem outras coisas, mas ainda assim ela consegue sim ter certa autonomia em algumas coisas, ela consegue falar, ela consegue se expressar de alguma forma para o que ela quer. Então a autonomia é muito importante, seja nas pequenas coisas, se vestir, tomar banho, né, na higiene. Então é importante trabalharmos a autonomia sempre, a criança se expressar, falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Eu agradeço a minha participação e espero que tenha me feito, né, entender. Mais uma vez, se precisarem de mim, vou deixar o meu contato, podem me procurar, mandar mensagens, estarei disponível.